Boa noite, amigos. Boa noite, pastor. Boa noite, Jonas. Tudo bem contigo? Tudo bem, Boa graças noite, a queridos Deus. irmãos. Vocês estão bem? É um prazer estarmos juntos novamente. Queridos, nós estamos muito felizes. Chegamos a mais uma noite da nossa Semana Santa. E, pastor, a gente tem visto os comentários, os pedidos de oração. Que bênção, né, pastor? Os irmãos têm compartilhado. A visualização tem crescido cada vez mais. E isso realmente é uma bênção. Ô, Jonas, e eu estou empolgado, eu estou muito empolgado com as mensagens espirituais, a mensagem da Palavra de Deus do pastor Luiz Gonçalves. Ontem foi maravilhosa a mensagem, né? Impactante. Eu fiquei impressionado. Ele disse que falhar a gente pode, né? Porque a gente é falho, mas fracassar só se a gente quiser, né? Se a gente aceitar o perdão de Deus, Ele está sempre pronto a nos perdoar e fazer seguir em frente. Fantástico a mensagem dele ontem, né? Exatamente. Pastor, e para complementar toda a mensagem de Semana Santa do pastor Luiz Gonçalves, nós temos esse brinde espetacular, o livro Caminho a Cristo. O senhor já leu esse livro, pastor? Eu já li, fantástico. Fantástico, né? Da autora Ellen White. A autora Ellen White. Esse também é de Ellen Esse White. aqui também é. É uma compilação do livro Desejado em Todas as Nações, que Ellen White fala sobre a paixão de Cristo. Justamente ela relembra essa semana do Calvário. Meus irmãos, como a gente tem falado nos primeiros dias aí, essa semana é a mais importante para a história do cristianismo, onde o nosso mestre maior, ele dá a vida em prol dos seus filhos, dos seus irmãos. Amém. Pastor, nós temos Junto com mais esse brinde, né? dos dois livros, né? Um dos dois livros vai para você que for sorteado, junto com o vidrinho decorado cheio de alfajor, ok? Para você degustar aí com a sua família, tudo bem? Perfeito, pastor. Pastor, o senhor esqueceu aqui? Sim, não posso esquecer. Tem o brinde das crianças. Sim. Rapaz, fala um pouquinho desse livro aí, pastor. Nós vamos ter aqui também, para as crianças que estiverem assistindo a programação junto com os pais, uma lembrancinha que a gente já falou aqui, uma Bíblia infantil para os menores e para os que são um pouquinho maiores, a Bíblia do Pequeno Guerreiro, ok? Então, nós já temos alguns sorteados aí do domingo e de ontem, ok? Então, pastor Jonas, quem que foi sorteado aí, diz aí para nós que vai levar, vai pegar sábado na sua igreja o brinde. Pastor, olha só, nós temos 6 ganhadores desde do primeiro dia até hoje, 6 ganhadores. Olha, eu quero aproveitar para mandar um abraço para Miriam Miranda, que foi a nossa primeira ganhadora. Miriam, Amém. Parabéns, irmã. Eu mesmo vou entregar para você. Ok. E aqui nós temos a Lucimar Soares. Um abraço para você, Lucimar, parabéns. O Ricardão aí de Itapuá, parabéns, meu querido. Gilberto Becker. Gilberto Becker. Parabéns. Nós vamos dar um jeito de fazer chegar. O Gilberto, eu sei que ele não mora aqui em Itapuá, então a gente vai dar um jeito de fazer chegar, Gilberto, o brinde aí na tua casa, tá bom? Parabéns, Gilbertão. Pastor, olha, isso que é o bom, né? Por exemplo, o Gilberto, ele é de longe e ele está participando. Tá acompanhando. E acabou ganhando aqui. Sim. Então vocês, meus irmãos... Sorteio. Sorteio. Vocês podem compartilhar e as pessoas que assistirem podem ainda ganhar, Sim. mesmo sendo de longe, né? Uhum. Pastor, nós temos aqui as crianças que ganharam também. Eu vou É, deixar o senhor falar quem que Eu não são estou esses lembrando queridos. aqui o nome. Na realidade, eu coloquei a Elis ali de Barra do Saí, porque ela tem 2 crianças. Duas E lá no chat ontem, ela colocou os 2 juntos, né? Então nós vamos dar o brinde para Elis, para os filhos, no caso, ou a Bíblia infantil, ou a Bíblia do Pequeno Guerreiro, ela vai escolher, tá bom? A gente vai dar essa oportunidade para ela aí. Um dos 2 filhos, ela escolhe e a gente entrega a Bíbliazinha ali para ela, tá? Beleza? E o outro ganhador da Bíblia infantil, que daí eu acho que é a Bíblia do Pequeno Guerreiro, foi o Pedro, ali de Pequeno Guerreiro. Saí Mirim. Parabéns, Pedro. O Pedro já é um adolescente, né? Então, está acompanhando aí junto com a família, foi sorteado, vai levar o brinde, ok? Se você não ganhou, não desista. Hoje, Continue. você vai colocando aqui a No sua chat. participação no chat e a gente vai sortear. E não perca as esperanças, até sexta-feira a gente tem muito brinde
para sortear para você. Na verdade, já pode comentar, né? Esse Sim. chat aí ao vivo aí, comenta. Já vai comentando. Já está computando aí. Já está concorrendo, como dizem, né? Exatamente, pastor. Pastor, agora a gente vai para os pedidos, né? Pedidos de oração. Essa pedidos. eu acho que é uma das partes mais importantes do nosso programa. Exatamente. Porque os nossos amigos, os nossos irmãos têm os seus pedidos. E os que foram colocados aí ontem e no domingo também, a gente está repetindo aqui. A Cineide, ela pede pelo pai dela, que está enfermo, e por seus filhos. O Caio pede pelo Iago, que também está enfermo. Estamos em oração aí pelo Iago. Vamos orar. É um jovem ali da igreja da Barra do Saí, e nós estamos em oração por ele também. O Ademir pede oração pela esposa Cris. Cris, estamos em oração constante por você. Deus tem grandes coisas para fazer por nós nesta semana e nós confiamos no poder da oração. A Sandra, ela pede por sua família, pelo esposo Getúlio, o filho Juan Carlos, a filha Elaine e o genro Eberton e os netos Thales e Enzo. Sandra, estamos aí na oração. E o Gilberto e a Jo, eles agradecem as bênçãos de Deus e pedem e agradecem também por nós estarmos orando por eles. Sempre. Gilberto, Jo, estamos sempre em oração por vocês. Amém. E a Maria Cristina pede por sua família e os seus amigos e por todos os enfermos afetados pelo Covid, não é isso? E o Ricardo Dedéia, que ganhou o brinde aí também, ele pede oração por ele e por sua família. A Miriam Miranda pede oração por sua família e pela igreja do Pontal, onde ela frequenta, ok? A Darcy, deve ser esse o nome, Darcy Silva, pede por seu esposo e por sua família. Amém. E o Gilberto Soares pede por sua família e pela saúde da sua esposa. E o Edmar é meu cunhado, ele pede oração pelo seu Osmar Bonaza. Vamos estar sempre em oração aí também pelo seu Osmar, ok? A Constância Fock, se eu entendi direito, pede por ela e por sua família. E o João Conceição pede por ele e toda a família Miranda. E o Beto Soares pede oração por sua família. E o Eduardo Tartas pede oração pelo amigo dele, o Pedro, que está com suspeita de Covid. Ok? Amigos, continuem colocando seus pedidos de oração aí. A gente vai estar orando. Depois do programa, você pode voltar aí nesses pedidos e anotar, ok? Os pedidos e também estar intercedendo por estes nossos amigos e irmãos que estão necessitados. Uma coisa que me chama a atenção, Pastor Jonas, é que nós temos muitos pedidos pela família. Uhum. E é válido isso, eu acho importante a gente interceder pela família. Com certeza. Porque a família é a base, né, de toda a vida social, espiritual. A família é tudo na nossa vida, né? Então a gente tem que pedir mesmo pelas nossas famílias. Eu ia esquecendo aqui, Pastor Jonas, a Lucimar, ela pede oração pelo filho dela, o Luizinho, ok? Lucimar, estamos na oração aí, na corrente, orando por todos os nossos amigos que a gente sabe que pede oração, nós estamos intercedendo. E agora, nesse momento, então, Pastor Jonas, podemos orar por esses pedidos? Vamos orar. Mas antes disso, pastor, eu também gostaria de colocar um pedido muito importante. Semana passada eu perdi um tio meu em prol do Covid e minha família também está em luto. Então eu peço por minha família e vamos colocar sim esses pedidos, os agradecimentos também aos pés do Senhor. Amém. Nesse momento, meus irmãos, vamos fazer um pouquinho diferente do que a gente está fazendo nas demais noites. Eu vou convidar a você a se chegar um pouquinho próximo da câmera e se colocar de joelhos. Vamos nos colocar de joelhos perante o altar do Senhor. Tá certo? Se coloque de joelhos nesse momento. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos por mais um dia de Semana Santa. Te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida
e te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo não se aparte de nós. Ó Pai, muitas pessoas aqui, muitos queridos, escreveram seus pedidos de oração. Pessoas enfermas, pessoas que necessitam de Ti, necessitam receber, Senhor, a cura, necessitam receber, Senhor, a esperança, a paz. E eu te peço, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor atenda a cada pedido. Amém. E o Senhor possa fazer um milagre na vida de cada pessoa, porque nós sabemos que Jesus Cristo tem poder para fazer todas as coisas. Amém. E é no nome dele que a gente ora, é no nome dele que a gente pede, Senhor, que esse vídeo, que essa Semana Santa possa alcançar muitas pessoas, Senhor, muitas pessoas. Muitas pessoas possam te conhecer, possam entregar a sua vida nessa semana por causa desses vídeos, por causa dessa programação. Ó Pai, abençoe a vida do nosso pastor, o pastor Marcos, que é o distrital aqui de Itapuá, que ele continue, Senhor, prosperando para o bem, que esse distrito possa continuar crescendo. Sei, ó Pai, que a nossa vontade era estar pessoalmente com as pessoas, mas como isso não é possível, a gente agradece pelas redes, pela internet, por nós poder, mesmo assim, estar com o Senhor e juntos nesse momento. E eu te peço mais uma vez, ó Pai, eu relembro todos os pedidos, que o Senhor possa atender conforme a tua santa e divina vontade. Agora eu te peço pela programação e nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amigos, estamos em oração, continue aí comentando no chat, fazendo seu pedido, coloque uma foto dos seus filhos junto com você assistindo o Momento das Crianças. Joga nos grupos aí também. Isso, vá interagindo com os seus amigos que você convidou para assistir esse programa e a gente vai a cada dia aqui colocando o seu pedido de oração diante do Senhor, ok? E nessa corrente de oração uns pelos outros, Deus vai fazer grandes coisas, os milagres acontecerão e nós vamos poder aí agradecer, louvando a Deus pelas bênçãos e pelo pedido, não é, atendido dentro da vontade dele, obviamente. Irmãos, não deixe de compartilhar, compartilhe agora. Você que ainda não compartilhou, compartilhe nos grupos da família, quem sabe. Muitos precisam ouvir essa mensagem de hoje. Você precisa fazer isso, compartilhe. Nós vamos agora então ouvir a música Restaurados em Cristo. Nós já cantamos ela no domingo, cantamos ontem e hoje vamos cantar novamente. Cante aí com a sua família, ouça essa mensagem inspiradora, um louvor para exaltar o nome de Deus, para preparar a nossa mente para a mensagem que ouviremos a seguir. Logo após a música, momento infantil e depois então mais uma mensagem poderosa da Palavra de Deus com o pastor Luiz Gonçalves. Que Deus abençoe você. Amém. Sua vontade obedecer.
maçã que eu queria um figo. Um figo de uma figueira bem alta. Mas a figueira lá da minha casa não tá dando figo nenhum. Só achei uma maçã mesmo. Mas tá bom, vou levar a maçã e vou escutar a história hoje da tia Samara e da Emily. Então tá, tchau. Olá, crianças, tudo bem? Hoje, Emily, nós estamos no terceiro dia. E que linda aquela história de ontem, né, Emily? Linda, né? Como é bom a gente ser grato a Deus, a Jesus, louvarmos o nome dele. Isso é muito importante para a nossa vida, né? Bom, hoje nós temos aqui, Emily, eu trouxe aqui um copo e uma moeda de R$1. Eu vou colocar essa moeda aqui dentro. Depois que a gente fizer essa experiência, eu vou te dar a moedinha. Você quer? Legal, né? Vamos lá. Eu agora vou colocar água dentro deste copo, Emily. E eu quero ver se você consegue enxergar a moeda. Deixa no chão, eu não consigo ver nada. Não consegue ver? Mas a moeda tá aqui dentro. Até no chão eu não consigo. Olha aqui, ó. Ela tá aqui dentro. Sabe, Emily, a história que nós vamos ouvir hoje é sobre isso daqui mesmo. Sobre aparências. Às vezes a gente aparenta uma coisa, mas a gente não é aquilo. E a gente não consegue enganar Jesus. E a história de hoje fala sobre uma árvore que queria enganar Jesus. Pode uma coisa dessa? Vamos ouvir então? Vamos? Ouça e preste atenção. Essa história é muito importante para você, tá bom? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam gostando desta semana. Hoje é o terceiro dia. Nós temos muita coisa pela frente ainda, muita história linda para ser contada a respeito da vida de Jesus. Sabe, a história de hoje tem tudo a ver com o que vocês viram há pouco eu fazendo com a Emily aqui, a experiência da moeda e da água. Perceberam? A Emily viu que tinha uma moeda e quando eu coloquei a água, a Emily não viu mais. Você sabe que isso acontece na vida das pessoas? Às vezes, elas aparentam ser aquilo que elas não são. Deixa eu dar um exemplo assim. Por exemplo, às vezes tem pessoas que vão na igreja, que abrem a Bíblia, cantam, mas quando elas saem da igreja, elas são pessoas diferentes. Que triste isso, né? Isso deixa o coração de Jesus também muito triste. Porque nós precisamos ser o que nós realmente somos, mostrar o que nós realmente somos. E hoje a história é de uma árvore, uma figueira. Você conhece figueira? Você conhece o figo? O figo é uma fruta assim bonita até. Eu não sou muito fã, só que eu e você, tá? Não sou muito fã de figo, não. Mas um dia, Jesus e seus discípulos estavam caminhando, estavam cansados e com muita fome. Quando, de repente, eles param diante de uma figueira. E essa figueira era muito bonita. As suas folhas eram bem verdes. Então, isso indicava que ela teria muitos frutos. Só que quando eles pararam perto, eles viram que não era nada disso. Que essa figueira simplesmente não tinha fruto. Aparentava ter frutos, mas não tinham. Jesus disse à figueira para ela se secar. E aconteceu isso. Em um dia, a figueira, as folhas caíram e ela se secou. Sabe o que ele quis dizer com isso? Que as pessoas, elas não podem só aparentar. Quero mostrar para vocês aqui agora duas caixas. A caixa de atitudes boas e a caixa de atitudes ruins. Às vezes, nós aparentamos algumas coisas que as pessoas acham que nós somos, mas as nossas atitudes mostram que nós não somos. Vamos lá? Vamos ver as atitudes ruins. Deixa eu ver aqui dentro o que nós temos. Brigar com o amigo. Você acha que isso é uma atitude boa? Claro que não, está na caixa de atitudes ruins. Brigar com um amigo. Às vezes a gente quer ser egoísta, não quer emprestar as coisas para os amiguinhos e daí a gente briga. Você acha que isso demonstra que nós temos Jesus no coração? Não mesmo. Vamos ver uma outra atitude. Opa, mentir. Isso é uma atitude muito feia.
muito triste. Às vezes, a gente fala uma coisa que é mentira. Isso não deve acontecer. Vamos ver outro? Essa daqui para mim é uma das piores. Você conhece Jesus? Alguém pode perguntar para você e você de vergonha diz assim, mais ou menos. Você conhece Jesus e quando você conhece, você precisa falar. E às vezes a gente não fala para ninguém sobre Jesus. Que triste isso, não é, crianças? Essas são algumas das atitudes ruins. Bom, vamos pegar então a caixinha de atitudes boas. Essas sim. Essas daqui você precisa fazer. Vamos ver uma delas? Falar a verdade. Custe o que custar, fale sempre a verdade. Mostre que você ama Jesus, falando sempre a verdade. Nunca minta, porque falar a verdade é o que Jesus sempre fazia. Ele nunca mentiu, nunca saiu uma mentira da boca de Jesus. E você quer ser como ele? Então fale sempre a verdade. Vamos ver uma outra atitude boa. Falar de Jesus. Lembra que eu falei assim, uma atitude ruim é quando a gente não quer falar de Jesus para as pessoas porque tem vergonha? Muito pelo contrário. Você sabe que Jesus logo vai voltar, então você precisa falar para todas as pessoas. Isso é uma atitude boa e isso demonstra que você tem Jesus no teu coração. Vamos ver aqui uma última. Ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas também é uma atitude boa. Quando a mamãe, quando o papai, quando um amiguinho, quando a professora, enfim, quando alguém te pedir uma ajuda, por favor, pratique uma atitude boa. Seja bom porque Jesus também era bom. A lição de hoje nos mostra que nós devemos, que as nossas atitudes demonstram quem realmente nós amamos. Você ama Jesus? Então, com certeza, você terá atitudes boas. Uma boa noite e não perca a história de amanhã, que está muito legal. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um encontro, mais um tema desta semana especial, a Semana Santa, Restaurados em Cristo. Eu espero que você esteja sendo abençoado, tanto quanto eu e a minha equipe aqui estamos sendo abençoados também. Cada dia um tema especial, cada dia um enfoque maravilhoso para fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada cristã, não é mesmo? Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de um assunto bastante importante. Para você que está vendo esse tema pela primeira vez, não pegou os temas anteriores, deixa eu dizer para você, meu nome é Luiz Gonçalves, eu sou pastor da Igreja Adventista, trabalho na América do Sul, na área de evangelismo e, pela graça de Deus, também temos um programa na TV Novo Tempo, que é o Arena do Futuro. Ok? E o tema de hoje é A Verdade Importa. É, portanto, um tema extremamente atual e, ao mesmo tempo, polêmico, porque as pessoas têm visões diferentes, especialmente quando falam da verdade sendo relativa. Nós vamos hoje mostrar que a verdade não é relativa, a verdade é absoluta, especialmente quando nós falamos da verdade bíblica. Entendeu? Então agora nós vamos fazer uma oração primeiro e depois vamos abrir a Bíblia e vamos estudar o tema. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez e agora vamos estudar a Tua Palavra e pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor nos abençoe e que esse tema seja relevante para cada pessoa que está conectada agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, a verdade importa. Importa mesmo? Com certeza, por isso estamos aqui. Bom, abra sua Bíblia no Evangelho de João, São João, no capítulo 18, a partir do verso 28. Diz assim o verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, bem de manhã. E eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e então lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Agora vamos para o verso 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo
tu és rei? Respondeu Jesus, tu o dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? E tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não vejo nele crime algum. Uau! Uau! Que diálogo, que texto, que história rica, impressionante que nós temos aqui, não é mesmo? Esse encontro de Jesus com Pilatos, Pôncio Pilatos, foi realmente um encontro marcante. E você sabe que nesse dia, nesse momento do encontro, o Espírito Santo trabalhou no coração de Pilatos. Deus tocou o coração dele. Ele pôde olhar para Jesus e estar cara a cara, face a face com Jesus. E nesse diálogo, então, Jesus diz assim, o meu reino não é desse mundo. E Pilatos, então, diz assim, então você está dizendo que você é rei? Veja, levando para o lado político, para o lado humano, para o lado horizontal. E Jesus mostrando, não, meu reino não é daqui. Se fosse daqui, a minha equipe, os meus soldados, os meus seguidores, acabariam com vocês e me tirariam daqui. O meu reino não é desse mundo. Meu reino é no reino de Deus. O meu reino é eterno. E Jesus, então, continua o diálogo com Pilatos, até que Jesus finaliza no verso 37, dizendo assim, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí, então, Pilatos pergunta, que é a verdade? Que pergunta, né? Bom, Jesus disse, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olhando para a Bíblia, dando uma analisada na Bíblia, nós encontramos cinco textos que são bem explícitos, bem categóricos, dizendo tal coisa é verdade, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Eu vou citar para você os 5. O primeiro texto que fala que alguma coisa é verdade é Jeremias 10, verso 10. Ali diz, Deus é a verdade. O segundo texto é João 14, verso 6, quando Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu? Mas tem um terceiro texto, que é 1 João 5, verso 6, quando a Bíblia diz categoricamente que o Espírito Santo é a verdade. Mas não para por aí. Existe um outro texto, um quarto texto, que está no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, onde diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entendeu? E a quinta e última está no Salmo 119, verso 151, que diz, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Percebeu? São 5 citações, 5 textos. O primeiro, em Jeremias, Deus é verdade. O segundo, no Evangelho de João, Jesus é verdade. O terceiro, na primeira carta de João, o Espírito Santo é verdade. O quarto texto, em Evangelho de João, de novo, a Bíblia é a verdade. E por último, no Salmo, os 10 mandamentos são verdade. E foi Jesus mesmo quem disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade significa ser livre. Só que conhecer a verdade não é um assunto teórico apenas. É um assunto de relacionamento, de experiência, de convívio, de estar junto. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, conhecer a Bíblia e conhecer os 10 mandamentos, você será liberto. Não tem como não ser. Jesus mesmo foi claro, a verdade vos libertará. Entendeu? Mas quando você vai para Daniel 8, verso 12, a Bíblia alerta e diz assim, cuidado, porque o diabo vai levantar um movimento para jogar a verdade por terra. E o texto diz, Daniel 8, 12, lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Então há um grande conflito em torno da verdade. Por um lado, Deus quer que você conheça para você ser livre. Por outro lado, o diabo não quer que você conheça e se você conhecer, que você não se firme nela, porque o diabo deseja jogar a verdade por terra. Entendeu? E nesse caso, do texto de hoje, você percebeu que Pôncio Pilatos esteve face a face com a verdade. Jesus é a verdade.
E Jesus estava dizendo para ele, olha, meu reino não é desse mundo. E Jesus estava dando testemunho para ele, e apelando, e tocando o coração dele. E ele foi tocado, ele foi envolvido. Jesus falava olhando nos olhos de Pilatos. Eu imagino que Pilatos deve ter suado, deve ter transpirado, deve ter tremido, deve ter sentido as suas emoções falarem mais alto. Jesus estava diante dele. Você imagina o privilégio de Pilatos estar diante de Jesus, cara a cara, face a face com o Salvador, face a face com o Rei do Universo, face a face com a própria verdade. E Jesus foi claro quando disse assim, olha, todo aquele que ouve a minha voz, que ouve a minha palavra, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem ouve a minha voz está na verdade, quem está comigo está na verdade. E Pilatos pergunta, que é a verdade? E ele não esperou Jesus explicar a ele a verdade, simplesmente perguntou, virou as costas, mudou o assunto e continuou sem saber a resposta da verdade. Interessante, né? Tão perto da verdade e ao mesmo tempo vivendo na mentira. Tão perto do céu e com um direcionamento para o inferno. Tão perto da bênção e vivendo na maldição. Tão perto do céu e perdendo o céu. Tão perto de Jesus e não aceitou Jesus. De frente com a verdade, mas não aceitou a verdade. Quantas pessoas estão diante de Jesus, têm a grande chance e não aceitam? Quantas pessoas estão na igreja e não se entregam? Quantas pessoas têm a Bíblia na mão, mas não estudam e não se aprofundam, e não entendem, e não se entregam, e não se convertem? Entendeu ou não? Muitas pessoas têm a chance da salvação e deixam escapar. Muitas pessoas estão pertinho de Jesus, é só dizer sim, abrir o coração, cair de joelhos, reconhecer, mas o orgulho fala mais alto e a prepotência fala mais alto. Foi o caso de Pilatos. O seu orgulho, ele era o chefe, ele era o líder daquele povo. Então, como ele poderia se render aos pés de Jesus? Então veja que muitas vezes as pessoas têm a grande chance da vida delas e elas deixam escapar. Hoje, por exemplo, você está tendo a grande chance da sua vida aqui comigo, nessa reunião, nesse encontro, nesse programa. Será que você vai deixar escapar? Será que você vai desligar o seu computador ou a sua televisão? Vai desligar essa apresentação? Será que você vai até o final? Será que você vai cair de joelhos? Será que você vai reconhecer, vai aceitar, vai dar um passo de fé, vai tomar uma atitude, uma decisão definitiva? Quanto tempo você está procurando a verdade? Quantas vezes você já saiu por aí batendo em portas? Você já bateu em muitas portas? Você já tentou encontrar de várias maneiras e não deu certo? Você foi num lugar e ali se decepcionou, foi no outro, se decepcionou, foi no outro, se decepcionou. Veja, não é porque as pessoas falam de Jesus que elas são de Jesus. Não é porque as pessoas falam de Deus que elas são de Deus. Não é porque a pessoa tem a Bíblia na mão que ela conhece a Bíblia e vive a Bíblia. Não é porque a pessoa se batizou numa igreja A ou B que essa pessoa é uma pessoa convertida. Sabe, é importante conhecer a verdade. O título é A Verdade Importa. Sim, Senhor, a verdade importa. Você precisa conhecer a verdade na teoria e na prática. Você precisa conhecer a verdade de uma maneira diferente. Sabe de uma coisa? O diabo conheceu a verdade. Só que o diabo não se firmou na verdade, como diz João 8,44. Então, uma coisa é você conhecer a verdade, a outra coisa é você se firmar nela, andar nela, praticar esses princípios, ter um relacionamento com a verdade. E você já sabe que a verdade são 5 colunas. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade e os 10 mandamentos são verdade. Se você aceita Jesus, mas você não aceita Deus, está errado. Se você aceita Deus, mas não aceita Jesus, também está errado. Se você aceita Deus, Jesus, mas não aceita o Espírito Santo, está errado. Se você aceita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não aceita a Bíblia inteira, só aceita o Novo Testamento, também está errado. Se você aceita Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, mas não aceita os 10 mandamentos, está errado do mesmo jeito. Você entendeu ou não? E tem mais, se a pessoa aceita Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e dos 10 mandamentos aceita 9, está errado. Porque na Bíblia 10 menos 1 é igual a 0. Na Bíblia 10 menos 1 é igual a nada. Então Jesus falou para Pilatos, olha, quem ouve a minha voz anda na verdade, e quem está na verdade ouve a minha voz. E Pilatos perguntou, o que é a verdade? E foi embora. Eu quero convidar você a conhecer a verdade, mas não vá embora.
Não vire as costas, não rejeite, não fuja. Seja uma pessoa de fé. Mesmo que você não tenha aquela fé, pelo menos seja sincero, caia de joelhos e diga: pastor Luiz, ora por mim, eu preciso mudar de vida. Eu preciso andar na verdade. Faça isso. Estou falando para alguém que é membro de uma igreja. Estou falando para alguém que é evangélico, ou católico, ou espírita, ou de outro princípio religioso. Estou falando para alguém que tem a Bíblia na mão, tem estado numa igreja, é membro de uma igreja, mas você ainda não conhece a verdade na prática. Você precisa conhecer na prática. E eu quero convidar você hoje a chegar mais perto, abrir seu coração e de uma vez por todas romper as barreiras e dizer assim: quer saber de uma coisa? Eu quero saber o que é verdade. Eu quero saber o seguinte: na igreja que eu frequento, fala isso, isso, isso. Isso é verdade ou não é? Se não é, eu deixo para lá. Eu quero seguir a verdade. E se eu estou num lugar onde a verdade é incompleta, eu tenho que sair desse lugar e procurar a verdade completa. Hoje é o dia da sua decisão, meu amigo. Hoje é o dia de você levantar essa cabeça e fazer um pacto com Deus de seguir a verdade como ela é. Não caia no erro de Pilatos, não vire as costas para Jesus, não saia daqui sem antes tomar uma decisão. Abra o seu coração e diga: Jesus, me ajuda, eu quero a verdade completa. Porque aí sim vai se cumprir João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, tem coragem? Tem coragem de aceitar a verdade completa? Somente assim você vai ser restaurado em Cristo, porque a verdade liberta, restaura, cura, purifica, reconcilia. A verdade muda a vida do marido, da esposa, do filho, da filha, do casal, da família. Você vai ver, você vai ver. Escreva o que eu estou dizendo: a verdade vos libertará. E aqui, Jesus é a verdade, como eu já te apresentei, como eu já mostrei para você. E aí, agora eu quero saber: qual é a sua decisão? Qual é a sua atitude hoje? Você aceita? Você quer? Então diga: sim, pastor, eu aceito. Diga: eu aceito. Em voz alta, diga: eu aceito. Muito bem, meus parabéns. Deus te abençoe. E aí, minha irmã, entendeu o recado ou não? E aí, meu irmão, entendeu o chamado de Deus ou não? Você aceita toda a verdade? Se você aceita toda a verdade, você vai ser abençoado e abençoada. E agora que você aceitou a verdade, eu vou orar por você. Eu vou suplicar a Deus que derrame sobre você um poder especial do Espírito Santo, para que você conheça a verdade, ande na verdade e comece uma vida nova. Tá certo? E tem mais. Se você toma essa decisão, nós vamos batizar você. Você aceita o batismo? Você aceita seguir a verdade como ela é e nascer de novo? Muito bem. Meus parabéns. Deus seja louvado. Estou feliz porque você falou isso, porque você tomou essa decisão. Então agora, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela verdade. Obrigado porque o Senhor é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade e os 10 mandamentos são verdade. Eu entrego em tuas mãos esta pessoa que ora comigo. Eu entrego em tuas mãos esta pessoa que tomou a decisão agora. Cuida dela, abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Amém.